Boa noite a todos. Meu nome é Valéria, o pessoal no centro me chama de Val. A gente está aqui diretamente da página do Facebook do Centro Espírita Paulo de Tarso e Três Pontas. Gratidão a todos que estão acompanhando o nosso estudo sobre a mediunidade. A gente está acompanhando o livro da FEB. Hoje a gente vai falar do módulo 2, os temas 3 e 4. Antes de iniciar, eu queria fazer uma oração, pedindo à espiritualidade superior, aos nossos mentores, aos nossos anjos da guarda, a Jesus, que possa nos abençoar, possa nos inspirar, que possa abrir a nossa capacidade de entendimento dos ensinamentos, para que a gente possa ser abençoado com palavras, com bênçãos de luz, com explicações para as dúvidas que a gente tem, e que a gente possa sair daqui esclarecido, sempre com coisas novas, sempre com elementos novos para a gente poder estudar e fazer aquilo que Kardec pediu, espíritas instruí-vos. E para a partir dessa instrução a gente adquirir moral suficiente, lembrando que a moral não é a mesma moral da sociedade, é aquela moral que vem de dentro de nós, que nós sabemos distinguir o que é bom ou ruim para a gente e para as pessoas que nos cercam, para que a gente possa evoluir sempre, buscando sempre esse caminho de luz, esse caminho da evolução. Então vamos lá, vamos falar hoje sobre, em primeiro plano, sobre a ação dos fluidos do perispírito e da mente na comunicação mediúnica. Vocês sabem que eu também estou dando um curso pelo Centro Espírita 3 de Outubro, de Varginha, sobre os chakras, né, e a meditação na visão espírita. E lá eu falo bastante sobre essa questão de como que os chakras têm uma comunicação entre os nossos corpos espirituais definidos por André Luiz, que é o espírito, o corpo mental e o perispírito. Então, o corpo mental faz a comunicação entre o espírito e o perispírito. E aí a gente tem o perispírito, o duplo etérico e o corpo físico. E o duplo etérico faz a comunicação entre o nosso corpo físico e o perispírito. O perispírito, portanto, ele não tem uma comunicação direta nem com o nosso corpo físico e nem com o nosso espírito, efetivamente. Existem camadas que vão fazendo as intercomunicações. E os chakras, eles estão localizados dos centros de força aqui, conforme definindo André Luiz, e através do chakra coronário e do chakra frontal. O chakra coronário recebe todas as informações do universo, de tudo que vem, né, do plano astral, da espiritualidade superior, faz a comunicação através da glândula pineal com o chakra frontal, e é ali, nessa passagem, que ocorre o processo mediúnico. Então, aqui a gente não vai entrar nesse aspecto, não vamos aprofundar esse aspecto, mas quem quiser aprofundar é muito interessante, porque isso que a gente vai falar hoje fica muito mais claro quando você tem essa visão sobre a questão dos centros de força, tá bom? Então vamos lá, seguindo aqui, né, aquilo que a FEB nos pede. Então vamos falar sobre fluido, perispírito e mente. Primeiro, fluido. O que são fluidos? São substâncias que possuem a capacidade de expandir. São construídos a partir da matéria cósmica primitiva. Na face inicial da manifestação mediúnica, o espírito comunicante envolve o médium nos próprios fluidos. Nós já falamos sobre a questão do passe e como que isso se desenvolve no nosso processo mediúnico, né? A gente é envolvido aí pelo fluido do próprio espírito. Então, é o mesmo processo. Após o envolvimento fluídico, inicia-se a segunda etapa da comunicação mediúnica, caracterizada pela conexão perispiritual. Não existe aquela coisa que a gente vê muito em filmes, né? E é bem ficcional isso, do espírito incorporar num corpo de uma pessoa. Não incorpora.
existe uma comunicação perispiritual. O perispírito do espírito comunicante se comunica com o nosso perispírito, que somos os comunicantes, né? Então, o perispírito daquele o perispírito do ser desencarnado se comunica com o perispírito do ser encarnado para desenvolver, então, essa comunicação. Não existe incorporação. Dois espíritos não podem ocupar o mesmo corpo, certo? Então, vamos aqui seguindo o que o livro da FEB fala para a gente. A doutrina espírita tem como fundamento básico que Deus é o Criador Supremo do Universo e que, em sua criação, há dois elementos gerais e distintos. O princípio material, do qual origina o fluido cósmico universal, cosmo, matéria cósmica primitiva, que entra na constituição de todos os corpos materiais, visíveis e invisíveis. O fluido cósmico universal é o fluido que rege o universo como um todo. Todos nós o temos na constituição do que somos. O princípio espiritual, também denominado pela codificação espírita de espírito, com E minúsculo, que dá origem aos seres inteligentes, como a espécie humana. Para que ocorra a evolução e a diversidade de matérias e de seres existentes no universo, faz-se necessária a união dos dois elementos gerais, considerando a matéria e o laço que prende o espírito. É um instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a função. Em se tratando do ser humano, ou espírito, entendido como individualização do espírito, princípio inteligente, após a sua longa elaboração nos reinos inferiores da matéria, a mente age sobre o corpo físico através do perispírito, a fim de produzir toda a sorte de manifestações, inclusive as mediúnicas. A comunicação mediúnica, propriamente dita, envolve a participação de fluidos do perispírito e da mente, formando um circuito mediúnico entre o médium e o espírito comunicante. Aplica-se o conceito de circuito mediúnico à extensão do campo de integração magnética em que circula uma corrente mental, sempre que se mantenha a sintonia psíquica entre os seus extremos, ou mais propriamente o emissor e o receptor. O circuito mediúnico, dessa maneira, expressa uma vontade, apelo, uma vontade e resposta, respectivamente, no trajeto de ida e volta, definindo o comando da entidade comunicante e a concordância do médium. Isso está lá no Mecanismos da Mediunidade, psicografado por Chico Xavier. Então, lembra que que eu pedi para vocês trabalharem a questão da irradiação mental? Pedi que vocês irradiassem pensamentos de amor, pensamentos de cura para alguém que vocês amam muito, ou para uma pessoa que estava precisando muito no hospital. Pedi que fizessem irradiações mentais também para presídios, hospitais, pensando nesse presídio, nesse hospital como um todo, né? A gente está ali colocando a nossa vontade, colocando a nossa energia em comunicação com esse espírito, em comunicação com essa localidade. Quando a gente entra em contato com um espírito através da mediunidade, essa conexão também acontece, mas entre essas duas individualidades. Você, ser encarnado, e o espírito desencarnado que vai entrar em comunicação com você. É interessante notar, como a gente já falou bastante, que os espíritos de luz, eles escolhem, para poder fazer comunicações inteligentes e comunicações interessantes, espíritos que estudam bastante, espíritos que se aprimoram, né, no estudo da mediunidade, no estudo da doutrina, no estudo se aprofunda no estudo do conhecimento de quem você é, entendendo quem nós somos com nossos defeitos e qualidades, entendendo parte da doutrina, entendendo mais aprofundadamente o que a gente precisa saber para ter essa comunicação mais eficiente. E não os espíritos que têm uma mediunidade mais aflorada naturalmente. Não são esses os procurados pelas entidades mais evoluídas, mas os espíritos mais estudiosos.
Então, através da nossa evolução intelectual e moral, é que a gente vai conseguir comunicações com espíritos mais elevados. E a gente vai se sintonizar com ele através do nosso perispírito. O nosso perispírito vai se comunicar com o perispírito dele, sempre com a nossa aprovação. Tudo na nossa vida, a gente tem que dar permissão. Então, a gente dando permissão para que isso ocorra, isso vai acontecer de uma maneira bonita, de uma maneira leve, de uma maneira suave. Interação entre os fluidos e o perispírito e a mente durante a comunicação mediúnica. Aí, sobre os fluidos, ele já deu uma prévia ali. Os fluidos, substâncias que possuem capacidade de expandir, são construídos a partir da matéria cósmica primitiva. Os fluidos são encontrados em ambos os planos da vida. André Luiz estabelece a respeito, definindo o fluido dessa ou daquela procedência como um corpo cujas moléculas cedem invariavelmente à mínima pressão, movendo-se entre si quando retidas por um agente de contenção ou separando-se quando entregues a si mesmos. Temos, assim, os fluidos líquidos, elásticos ou aeriformes, ou outrora chamados de fluidos imponderáveis, tido como agentes de fenômenos caloríficos e outros mais. Isso está lá em Evolução em Dois Mundos, na primeira parte. Na fase inicial da manifestação mediúnica, o espírito comunicante envolve o médium nos seus próprios fluidos, a fim de que sua presença seja percebida por meio das sensações que repercutem no corpo físico do medianeiro. Tem pessoas que sentem sei lá, tipo um arrepiozinho subindo aqui pela coluna, vindo até a cabeça, entrando aqui pelo chakra coronário. Tem pessoas que sentem calor, tem pessoas que sentem sono. Sempre vai acontecer alguma coisa assim que a gente vai sentir alguma coisa diferenciada, né? Quando a gente entra nessa comunicação mediúnica. No princípio, a gente sente mais. Depois a gente vai se acostumando tanto com aquilo que aquilo acaba ficando meio que perceptível. Já não tem mais aquela percepção tão grande dessa sensação. Mas no início ela é bem forte. O envolvimento fluídico permanecerá durante todo o processo da comunicação mediúnica. Mas é nessa primeira fase que o médium capta as necessidades básicas do comunicante. Por exemplo, os sofrimentos da fome, do frio, sofrimentos que os espíritos superiores não podem experimentar. Então, assim, quando a gente está na mesa mediúnica e a gente vai receber a presença desse irmãozinho que passa por dificuldades, muitas vezes ele vai passar para a gente aquela sensação que ele está sentindo. Alguns médiuns sentem mais expressivamente essas sensações, sentem as dores, sentem os enjoos, mas é tudo momentâneo. É só naquele momento mesmo que você está entrando em conexão com esse espíritozinho que está precisando de socorro. E você sente isso para poder até ter certeza de que não é algo que vem da sua cabeça, que vem da sua imaginação, né? É alguma coisa que está efetivamente acontecendo. E como eu falei, quando a gente faz no final da mesa mediúnica uma conversa, alguém vai falar, nossa, eu senti tal sensação. Aí fala, mas essa sensação que esse fulano que vem em mim estava sentindo exatamente. Então você tem a certeza, você constata que aquilo realmente foi verdade. Por isso que é bonito essa dinâmica da mesa mediúnica. Após o envolvimento fluídico, inicia-se a segunda etapa da comunicação mediúnica, caracterizada pela conexão perispiritual, a qual permite maior aproximação entre o espírito comunicante e o médium, condição que dá ao primeiro a oportunidade de expor com mais clareza os seus sentimentos, emoções e interações. Nesse momento, caso o médium se sinta inseguro, pode romper a ligação com o espírito, evitando a etapa final de uma união mental, que caracteriza o circuito mediúnico propriamente dito. Então, primeiro vai acontecer uma aproximação fluídica. Você vai sentir alguma sensaçãozinha no seu corpo. Num segundo momento, vai acontecer a aproximação perispiritual. E no terceiro momento, vai acontecer
a aproximação mental, que aí vão acontecer as comunicações efetivamente. Então, aqui no segundo momento, a questão do perispírito, né? O perispírito, definido como corpo fluídico dos espíritos, é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Isso está lá na Gênese, no capítulo 14. É constituído de substâncias materiais, sendo estas, porém, mais etéreas, semimateriais. O perispírito é mais ou menos etéreo, conforme os mundos e o grau de depuração do espírito. Então, assim, o perispírito ele vai ser de acordo com o planeta que ele está habitando. Ele pode ser, aqui na Terra, por exemplo, ele é semimaterial. Então, ele ainda é constituído de matéria da Terra. Tem ainda essa condensação para poder suportar o duplo etérico e o corpo físico da Terra. Mas se a gente evolui espiritualmente e vai reencarnar num planeta mais evoluído, então o nosso perispírito vai ficar mais etéreo. Então ele vai ser feito de uma matéria mais sutilzinha. E aí a gente vai reencarnar num planeta em que o corpo físico é também mais sutil, percebe? Então o perispírito vai ser constituído também mais leve, mais rarefeito ou mais denso, de acordo com o perispírito que de acordo com o planeta que a gente está reencarnando. Tá. Durante a encarnação, o espírito conserva o seu próprio perispírito, não passando o corpo para ele, senão a um segundo envoltório mais grosseiro, mais resistente, apropriado às funções que deve executar e do qual o espírito se despoja por ocasião da morte. O perispírito serve de intermediário entre o espírito e o corpo. É o órgão de transmissão de todas as sensações. Em relação às que vêm do exterior, pode-se dizer que o corpo recebe a impressão, o perispírito a transmite e o espírito, que é ser sensível e inteligente, a recebe. Quando o ato é de iniciativa do espírito, pode-se dizer que o espírito quer, o perispírito transmite, o corpo executa. Isso está em algumas obras, numa obra póstuma de Kardec. Com base nesses e outras informações, o espírito Lamennais esclarece a ação do espírito nas comunicações mediúnicas. O perispírito, para nós, outros espíritos errantes, é o agente por meio do qual nos comunicamos convosco, quer indiretamente pelo vosso corpo ou pelo vosso perispírito, quer diretamente pela vossa alma. Daí a infinita variedade de médios e comunicações. O próximo já é a mente. A interação perispírito, estabelecida entre o comunicante espiritual e o médium, favorece a multiplicidade de manifestações mediúnicas, definida pela ligação mental de ambos. Atuando sobre a matéria, os espíritos podem manifestar-se de muitas maneiras diferentes, por efeitos físicos, tais como os ruídos e a movimentação de objetos, pela transmissão do pensamento, pela visão, pela audição, pela palavra, pelo tato, pela escrita, pelo desenho, pela música, numa palavra, por todos os meios que sirvam a pô-los pela comunicação com os homens. Então, assim, quando existe a comunicação entre os dois perispíritos, fica mais fácil a gente poder se comunicar mais integralmente com esse espírito que está vindo fazer a comunicação. A gente consegue verbalizar melhor, ouvir melhor, fazer a comunicação de uma maneira mais eficiente, principalmente na mesa mediúnica. Lembrando, né, gente, que a gente não deve fazer experiências aí fora da mesa mediúnica. A gente deve sempre se concentrar nela. Daí vem, então, você já teve você já teve a aproximação através do fluido. Depois vem a aproximação com o perispírito. Daí vem com a mente. Mente é a palavra que abrange o conjunto de processos mentais ou atividades psíquicas do indivíduo. Isso está lá no Dicionário Técnico de Psicologia,
do Álvaro Cabral. Emmanuel afirma que somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Isso está lá em Pensamento e Vida, do Chico Xavier. Esse mesmo orientador espiritual utiliza a metáfora organizacional para dizer: comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório subdividido em diversas seções de serviço. Aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. O departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. O departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência. Cada mente é uma fonte de emissão e recepção de ondas mentais, que se combinam por meio dos mecanismos da associação que, por sua vez, depende da afinidade da sintonia, a fim de formar correntes mentais que permeiem a atmosfera psíquica na qual estamos mergulhados. Achando-se a mente na base de todas as manifestações mediúnicas, quaisquer que sejam os característicos em que se expressem, é imprescindível enriquecer o pensamento, incorporando-lhe os tesouros morais e culturais. Então, por isso que a gente fala, né, quando a gente está num passe, quando a gente está na mesa mediúnica, quando a gente vai entrar em oração, elevemos o nosso pensamento ao Criador, ao Cristo, né, para que a gente possa ter essa comunicação com esses espíritos mais evoluídos, para que a gente possa ter essa comunicação com os espíritos de maior luz. Se nosso pensamento estiver vibrando numa vibração bem interessante, a gente vai se afinizar com espíritos que também estejam naquela faixa de pensamento, para que a gente possa, então, ter essa comunicação bem colocada. E mesmo que a gente esteja na mesa mediúnica, vibrando no amor, vibrando na compaixão, vibrando na benevolência, a gente pode receber ali irmãozinhos necessitados e que encontram em nós a fonte que precisavam para poder fazer a comunicação de uma maneira eficiente. Lembrando também que sempre em torno de nós, na mesa mediúnica, vai ter os nossos mentores, os mentores da casa, os trabalhadores da casa, fazendo todos os trabalhos de modo invisível, de modo que a gente não vê. A gente tem que lembrar que na casa mediúnica existem ali construções, edificações da espiritualidade, não só as edificações nossas. Isso é muito importante a gente não esquecer. E existem trabalhadores também que são invisíveis aos nossos olhos, mas que estão incessantemente trabalhando. Como eu disse, nesse momento em que a gente está no recesso, provavelmente eles estão fazendo uma reforma enorme em toda a base da construção espiritual lá e também da construção física, para poder, quando a gente voltar, a gente ter um ambiente ainda mais propício para o trabalho. Então, vamos ser mansos, vamos ser calmos, para a gente poder, então, receber esse presente da espiritualidade. Lembrando que nada é por acaso e que nenhuma folha cai da árvore sem a permissão de Deus. Então, tudo que a gente está passando tem um propósito, tem uma intencionalidade da espiritualidade maior. Vamos, então, crer e aguardar. Resulta daí, da mente, né, a união mental entre o comunicante espiritual e o médium, que estabelece a formação de um circuito, no qual o espírito manifestante define uma vontade apelo. E o medianeiro, uma vontade resposta. Esses exercícios que eu peço para vocês fazerem de irradiação mental, de enviar pensamentos de luz, eles são todos exercícios para a gente começar a trabalhar, para a gente começar a entender quais são os processos que a gente vai estabelecer com esses espíritos aí, quando a gente for trabalhar mediunicamente. E até quando a gente está no nosso dia a dia e a gente recebe
uma mensagem no nosso ouvido, dentro da nossa cabeça, de alguma forma, a gente recebe alguma mensagem de algum espírito, para a gente poder identificar o que é nosso e o que não é nosso. Né? Então, quando a gente começa a fazer essas experiências de irradiação mental, a gente começa a entender que o que é nosso chega a alguém de uma maneira muito bacana. E o que não, também pode chegar a nós alguma coisa que não seja nossa, e chega sempre, né? Através de obsessão, ou através de mediunidade num sentido positivo, como uma inspiração, como um pensamento bom, como uma luz, como um conselho. A comunicação mediúnica está diretamente subordinada ao conhecimento que o médium possui e à sua conduta moral. Sobretudo, quando se refere a mensagens instrutivas provenientes de espíritos superiores. A finalidade com as ideias do espírito comunicante é, pois, fundamental no momento da comunicação. Se não houver afinidade entre eles, o espírito do médium pode alterar as respostas e assimilá-las às suas próprias ideias e inclinações. Porém, não exerce influência sobre os espíritos comunicantes autores das respostas. É apenas um mau intérprete. Então, ele está falando, quando a pessoa não tem um estudo desenvolvido, quando não tem uma moral desenvolvida, ela muitas vezes vai transmitir uma mensagem equivocada do espírito que está vindo trazer. Eu já até falei sobre isso com vocês, já até citei alguns casos que ocorreram com pessoas que eu conheço, né, falando que receberam mensagem de fulano, só que aquela mensagem de fulano não tinha muito a ver com a maneira como fulano se comunicava em vida. E aí a conclusão a que chegamos é que era um espírito zombeteiro que se colocou na forma daquele espírito querido para poder brincar com esse outro que não tinha muito estudo, que não se aprofundava nas questões morais e que era facilmente enganado por qualquer um, vivo ou desencarnado, né? Encarnado ou desencarnado. As afinidades fluídicas perispirituais e mentais precisam ser bem compreendidas pelo médium. Caso contrário, a comunicação mediúnica pode ser inviabilizada ou apresentar má qualidade na recepção do pensamento do espírito comunicante. Em O Livro dos Médiuns, no capítulo 19, os espíritos Erasto e Timóteo apresentam esclarecedora dissertação mediúnica que merece ser lida com atenção. Destacamos o seguinte: os nossos pensamentos não precisam da vestimenta da palavra para serem compreendidos. Quer dizer que tal pensamento pode ser compreendido por tais e quais espíritos conforme o adiantamento deles. A linguagem é alguma coisa que a gente desenvolve na Terra. Os pensamentos, eles são vibrações. Eles vibram em alta ou baixa frequência. E a alta ou baixa frequência com que eles vibram é que vai definir se esse pensamento está impregnado de coisas positivas ou negativas. Os pensamentos de alta frequência são aqueles que são numa vibração muito, muito, muito positiva. Os pensamentos de baixa frequência, com ondas longas, são aqueles que estão vibrando nos sentimentos de baixa frequência, no ódio, no rancor. Então, essa vibração que nós emanamos, ela já vai ser perceptível aos espíritos de luz. Por isso que a gente não consegue enganar a Deus. Por isso que a gente não consegue enganar ninguém. Porque a nossa vibração é que vai mostrar isso aí, tudo, para as pessoas que estão ao nosso redor. E principalmente para os espíritos. Se as pessoas que estão ao nosso redor, encarnadas, já têm a percepção dessas vibrações, imagina os espíritos desencarnados, que conseguem não ler, né? Conseguem penetrar nos nossos pensamentos, efetivamente. Assim, quando encontramos em um médium o cérebro repleto de conhecimentos adquiridos na vida atual e o seu espírito rico de conhecimentos latentes, preferimos nos servir dele, porque com ele o fenômeno da comunicação se torna muito mais fácil para nós. É aquilo que a gente vem falando desde o encontro passado. Quanto mais a gente se instrui, quanto mais a gente se aprimora na instrução, mais a gente aprimora a nossa questão moral. E aí os espíritos de mais luz vão tendo mais afinidade com a gente, né? Se afastando da vaidade, se afastando de vaidades negativas, se afastando de sentimentos
próprios do ego, a gente vai se instruindo numa questão moral e tal, e aí a gente vai atingindo aqueles patamares de vibração que que estão em consonância com os espíritos de mais luz. E isso faz com que eles se aproximem de nós. Então, não adianta a gente querer enganar, não adianta a gente querer falar assim, eu estou preparado porque eu estou me instruindo, estudando muito. Mas se seu pensamento está acelerado, pensando em mil outras coisas, e não efetivamente naquilo que você precisa pensar. A meditação é quando a gente para completamente os nossos pensamentos. E a gente tem muita dificuldade de fazer isso, né? Mas quando a gente foca numa coisa, pelo menos, quando a gente tem um foco numa coisa efetivamente, o nosso pensamento fica focado naquilo, sem transitar por outros lugares, a gente está entrando em estado meditativo. Então, o estudo, ele ajuda muito a gente a entrar em estado meditativo. E quando a gente está em estado meditativo, a gente está em contato com o nosso próprio eu, o nosso eu mais profundo. E é nesse momento que o aprendizado é maior. Então, a gente precisa tirar um tempinho para realmente estar inteiro dentro de alguma coisa. E estar inteiro dentro de alguma coisa é estar consciente dentro de alguma coisa. Deixando a vaidade de lado, deixando... A vaidade que eu falo é essa vaidade do ego, né? Que quer falar assim, eu sou melhor do que o outro, eu faço isso melhor, eu faço aquilo melhor, eu sou o que faz mais certo. Aí você vem com a falsa modéstia. Não é bem assim, mas por dentro você acredita que você é o melhor. Quando a gente entende, a gente não pode ser falso, né? A gente, por exemplo, a gente é muito bom no que a gente faz dentro de uma profissão. Não é feio admitir que a gente é bom dentro daquilo que a gente faz. Mas a gente precisa admitir que a gente também não é bom em certas coisas. Então, a gente tem, assim, um meio termo, um balanceamento. Eu sou muito bom nisso, mas nisso aqui, olha, eu ainda não sou tão bom. Então, é nisso que constitui a não vaidade, entende? De você não se achar melhor em tudo, porque ninguém é bom em tudo. A gente é bom em algumas coisas, mas a gente não é bom em tudo. É a gente entender que a gente é bom em algumas coisas e a gente precisa se aperfeiçoar em outras, isso é humildade. Humildade não é a gente ter a falsa modéstia de falar, não, eu sou ruinzinho nisso, sou ruinzinho naquilo. No fundo, você achar o dono da verdade. Sim? É nisso que a gente precisa prestar bastante atenção. Então, fechando essa parte aqui do tema 3, ele fala assim, com um médium, cada inteligência atua... vamos de novo. Com um médium cuja inteligência atual ou anterior se acha desenvolvida, o nosso pensamento se comunica instantaneamente de espírito a espírito, graças a uma faculdade peculiar à essência mesma do espírito. Nesse caso, encontramos no cérebro do médium os elementos apropriados a dar ao nosso pensamento a vestimenta da palavra que lhe responda. Isso quer o médium seja intuitivo, semimecânico ou inteiramente mecânico. É por isso que, seja qual for a diversidade dos espíritos que se comunicam com o médium, os ditados que este obtém, ainda que procedendo de espíritos diferentes, trazem, quanto à forma e ao colorido, o cunho que lhe é pessoal. Então, ele está falando assim, não tem como você tirar a individualidade do médium. Ele vai ter uma percepção própria dele. Então, quando ele escreve, ele vai ter um estilo dele, né? Não necessariamente ele vai captar totalmente o estilo daquele que está passando a mensagem para ele. Ele pode passar a mensagem para o médium e ter ali uma misturinha entre o estilo do médium e o estilo dele de fazer e falar as coisas, né? Algumas pessoas pensam assim, não, para o médium ser verdadeiro, ele tem que psicografar com a letra da pessoa que está enviando a mensagem. Não. Ele pode usar a própria letra dele, grafia, mas não ser pensamentos dele. Não precisa ser a letra de quem está enviando a mensagem. Não é aí. Não é por aí. O médium mecânico, geralmente, psicografa com a letra daquele que realmente está enviando a mensagem, mas a maioria dos médiums não são mecânicos. Eles são semimecânicos ou intuitivos. Então, a letra que ele utiliza para a psicografia é a letra do próprio médium e não do espírito que está enviando a mensagem. Então, a gente precisa começar a tirar esses mitos, né? Para a gente poder começar a entender as coisas de uma maneira mais assertiva. A voz, né? Não precisa se modificar. Eu não preciso falar com uma voz distorcida ou em outra língua, porque o pensamento não tem língua, entende?
O pensamento ele passa para a cabeça como pensamento, sem ter uma língua efetiva. Então, eu entendo o que o médium comunicante está falando para mim, mesmo que ele não fale a minha língua, mas o pensamento não tem língua. O pensamento tem vibração. E essa vibração vai ser compreendida pelo meu transmitida na minha língua. Então, eu não preciso assumir a voz do outro, não preciso assumir a postura do outro. De vez em quando, vez por outra, em mesas mediúnicas, ocorre de a gente sentir aquelas sensações que aquele espírito está sentindo. Mas, às vezes, é porque ele precisa de uma cura naquele lugar. E o nosso ectoplasma vai ajudar nessa cura naquele lugar, que ele ainda sente como se estivesse aberto. Lembrando, ele está sem corpo. Então, aquilo ali não existe mais. Precisa passar aquela sensação para que aquilo possa, então, ser curado nele, para ele sentir essa sensação de cura. Então, a gente não precisa se modificar para poder mostrar e provar que a nossa mediunidade é verdadeira. Não é assim. A gente pode continuar falando com a nossa voz, escrevendo com a nossa letra e estar recebendo um espírito, uma mensagem de um espírito fora de nós. Compreende? Então, isso é muito importante a gente atentar para, tá? Porque existe um mito aí de que as coisas precisam ser diferentes para... Não, não é nada disso. Então, é assim que a comunicação mediúnica ocorre, passando através de fluidos, através do perispírito e depois através da mente. Então, esse foi o tema 3 do módulo 2. Vamos agora para o tema 4, que vai falar sobre o laboratório do mundo invisível. O mundo invisível é semelhante ao visível no plano físico? No plano espiritual, há inúmeras moradas, todas revestidas de detalhes que indicam as condições evolutivas de seus habitantes. Nas regiões melhoradas, destacam-se a elegância e a simplicidade da apresentação pessoal de seus habitantes, o cuidado com certos detalhes, como objetos e decorações dos ambientes, refletindo a beleza arquitetônica das edificações e o esplendor da natureza. Quem assistiu o filme Nosso Lar pôde observar isso. As coisas eram harmônicas, as construções eram harmônicas, eram claras, eram bonitas, eram de bom gosto, eram leves, né? A maneira como André Luiz descreveu as edificações foi bem reproduzido pelo filme. E é isso que ele está falando. O espírito vai mostrar, através daquilo que lhe é peculiar, a evolução que ele tem ou não. Então, vamos lá. Entre as surpresas que as narrativas espíritas apresentam a respeito das diferentes dimensões do plano espiritual, um fato se destaca. O mundo invisível é semelhante ao visível no plano físico. Daí, o espírito André Luiz transmitir informações, algumas até corriqueiras, por ele presenciadas na região inferior, para onde foi após a sua encarnação. Persistiam as necessidades fisiológicas, sem modificação. Castigava-me a todas as fibras, e nada obstante, o abatimento progressivo não me fazia cair definitivamente. O irmão Jacó, pseudônimo do espírito Frederico Figner, relata no livro Voltei, impressionado com a paisagem escura e perturbadora que atravessara por ocasião do seu desenlace, recebendo do irmão Andrade, que o auxiliou após a desencarnação, a explicação de que tal paisagem representava reflexos da mentalidade humana em torno da crosta planetária, acentuando, todavia, que a verificação não fornecia razões de alarme, uma vez que, se um homem respira cercado pelas irradiações dos próprios pensamentos, o mundo, casa dos homens, se reveste das emanações mentais da maioria dos seus habitantes. Então, nós emitimos pensamentos. Esses pensamentos vão formar emaranhados mentais em torno de nós e vão também criar o que é aquilo que se chama de umbral, a emanação dos pensamentos desequilibrados da humanidade.
né? Então, por isso a gente precisa cuidar dos nossos pensamentos. Aquilo que eu sempre falo, né, que Jesus disse, orai e vigiai, é justamente por isso. A gente precisa estar sempre trabalhando os nossos pensamentos para que eles estejam vibrando em alta sintonia. Se eles vibram em alta sintonia, o que acontece? Eles são equilibrados, então eles vão gerar pensamentos de amor, de paz, né? Que vão desembaraçando os pensamentos desequilibrados que a gente um dia enviou para o universo. A maioria dos pensamentos dos seres da Terra são desequilibrados. E eles é que vão gerar essa nuvem negra que fica em torno da Terra. Essa nuvem escura, acinzentada que fica em torno da Terra. O espírito Camilo Cândido Botelho, em Memórias de um Suicida, narra que, por ocasião da visita de entes queridos aos internos da colônia Maria de Nazaré, bondosas e caritativas, como toda mulher que tem educação moral inspirada no ideal divino, das damas vigilantes dispuseram os parques para a grande recepção que se verificaria no dia imediato, utilizando toda a habilidade de que eram capazes e, com arte e talento, criaram recantos dulcíssimos para a nossa sensibilidade, ambientes íntimos encantadores para nos falarem as recordações mais queridas da infância ou da juventude. Muitos deles traziam o lar paterno, outros lembrariam cenários edificados sobre as doçuras da afeição conjugal. E foi, pois, no próprio cenário que figurava a casa onde nasci, que tive a inefável satisfação de rever minha mãe querida. Revi a minha esposa e recebi-os como se estivéssemos em nosso antigo lar terreno. Os mesmos móveis, a mesma decoração interna e a mesma disposição do ambiente que eu tão bem conhecera. Isso está lá em Memórias de um Suicida, né? Psicografado pela Ivone do Amaral. Então, essas emanações e esses pensamentos, eles vão criando essas condições, essas representações que são utilizadas muitas vezes no mundo espiritual. No plano espiritual, há inúmeras moradas, todas revertidas de detalhes que indicam as condições evolutivas de seus habitantes. Nas regiões melhoradas, destaca-se a elegância e a simplicidade da apresentação pessoal de seus habitantes. O cuidado com certos detalhes, como objetos e decorações dos ambientes, refletindo beleza arquitetônica das edificações e o esplendor da natureza. André Luiz traz notícias de bosques, parques educativos, dos mananciais de água, dos salões naturais que reproduzem quadros na passagem de Jesus na Terra, e ainda descreve a formosura do salão da ministra veneranda. A conservação exige cuidados permanentes, mas a beleza dos quadros representa vasta compensação, acrescenta sua amiga Narcisa, habitante do nosso lar. Em O Livro dos Médiuns, Allan Kardec apresenta a seguinte questão: mas onde eles vão buscar esses vestuários semelhantes em tudo aos que usavam quando vivos, quando encarnados, com todos os acessórios que os complementavam? Para responder à indagação, supôs que as vestimentas dos espíritos poderiam ser parte integrante da forma natural dos espíritos que apresentarem, mas indaga. E quanto aos objetos e acessórios? Teriam eles correspondentes no mundo invisível? Ou seriam apenas impressões ou até mesmo mera aparência? A resposta às perguntas foi fornecida pelo espírito São Luís e se resume no seguinte: todos os objetos são elaborados a partir do fluido cósmico. Em relação ao vestuário, este é confeccionado com auxílio de elementos materiais que entram na composição do perispírito. No item 116 do Livro dos Médiuns, Kardec narra o caso de uma senhora
que, estando acamada por enfermidade, viu por 2 noites a presença de uma pessoa conhecida, que morava em sua cidade. Ela sempre o via sentado em uma poltrona aos pés da própria cama, fazendo com as mãos uma caixa de rapé, onde tirava uma ou outra pitada. Não conseguia falar com ele, que sempre lhe fazia sinal para que dormisse. Tempos depois, já recuperada do susto que a aparição lhe causara e da doença, recebeu a visita desse senhor. Dessa vez, era ele realmente quem estava lá. Usava a mesma roupa, a mesma caixa de rapé e os modos eram os mesmos. Um exemplo clássico é o da escrita direta, na qual palavras e dissertações escritas utilizam tintas e cores diferentes e que surgem no ar, na madeira, no papel, sem que haja intervenção direta da pessoa encarnada. Kardec ressalta que, à primeira vista, poder-se supor que o espírito escrevia com apoio de um lápis. Verificou posteriormente que não era o que acontecia. Deixe, porém, que o papel é deixado inteiramente só. Torna-se evidente que a escrita se formou por meio de uma matéria depositada sobre ele. De onde o espírito tirou essa matéria? A explicação fornecida por São Luís foi essa. Os espíritos dispõem sobre os elementos materiais disseminados por todos os pontos do espaço, na vossa atmosfera, de um poder que estáis longe de suspeitar. Podem, pois, concentrar à vontade esses elementos e dar-lhes a forma aparente que corresponde à dos objetos materiais. Se faz isso com os objetos, pode fazer também com a plástica do perispírito. O perispírito, ele pode se travestir do jeito que ele achar mais interessante para poder falar com aquela pessoa com a qual ele quer se comunicar. Então, por exemplo, na mesa mediúnica, às vezes, aparece um espírito muito debilitado e que fala que toda a vida dele foi feita assim, foi feito muito mal para ele, que ele está muito desesperado, desenganado com a vida. E, às vezes, a pessoa que está administrando a mesa intui em ela a mostrar para ele uma encarnação anterior que ele teve. Então, cria uma tela mental mostrando para ele uma encarnação anterior em que ele foi feliz com pessoas, com amigos, com esposa, com filhos. Aí, às vezes, ele não acredita. Aí cria uma outra tela mostrando uma encarnação ainda anterior em que ele também tinha sido feliz com pessoas, com as mesmas pessoas em posições diferentes. E que naquela vida que ele foi tão infeliz, naquela vida ele não aproveitou as oportunidades que ele tinha e causou esse caos para a própria vida. Lembrando que o céu e o inferno é a gente que faz dentro da nossa própria existência. Essas telas mentais que vão sendo criadas vão fazendo com que ele se recorde, mesmo que minimamente, de alguma coisa, e fazendo com que ele vá entendendo que existe uma complexidade muito maior do que ele imaginava, que não era uma existência só, porque ele vai se sentir dentro das outras existências também. Ele vai se sentir vivenciando aquilo e ele vai sentir aquele amor retornando para ele. Aquele amor que ele sentia nas vidas anteriores, aquela que ele foi achando que ele estava sendo tão desprezado pelas escolhas equivocadas que ele fez, vai voltando para a presença espiritual dele e ele vai ficando mais manso, vai ficando mais manso. Então, o que você faz? Você plasma para essa pessoa uma vida anterior, você mostra para ela, através de telas mentais, vidas anteriores que ele teve, para que ele possa, então, se acalmar e possa ser resgatado daquele estado que ele está ali, né, preso num looping temporal em que ele só foi infeliz, só foi infeliz, só foi infeliz, e não consegue sair daquilo, nem para frente para poder evoluir, e nem consegue se recordar do que ele tinha sido no passado. Às vezes, né, um espírito, quando desencarna, ele desencarna mais velho, e quando ele aparece para entes queridos, né, quando ele tem essa permissão de aparecer, ele aparece numa aparência mais nova, numa aparência mais jovial, ele tem essa possibilidade de com roupas diferentes.
as roupas, elas são criadas pela própria criação mental daquele espírito, né? Roupas brancas, roupas leves, roupas suaves. É muito, muito fácil para os espíritos criarem isso. As construções casas que são construídas, que eram casas muito próximas das casas das famílias quando encarnadas. E aí, quando desencarnam, constroem uma casa muito parecida, para se sentir familiarizado ali, para os outros irmãozinhos que desencarnarem depois possam se sentir acolhidos naquela casa, possam se sentir recebidos com amor. Então, assim, tudo que existe na Terra já existia muito antes no mundo espiritual. Por isso que vem, às vezes, espíritos com inspirações muito grandes para construir uma coisa, porque aquilo já existe no mundo espiritual. E ele vai, então, plasmar aquilo que já tem lá, que já foi feito a partir de muito estudo lá, vai vir com a missão de plasmar aquilo na Terra. Então, aparece uma mente brilhante, porque realmente ele que vai trazendo tudo aquilo que foi construído lá, num outro plano, para ser construído aqui também. E aí a gente vai evoluindo. Mas as experiências, primeiro, são feitas fora, depois são feitas aqui. E muitas vezes a gente plasma lá e traz para cá, para poder reviver aquilo, para poder pensar naquilo, né? Isso tudo é feito através do fluido cósmico, né? No caso da Terra, o fluido cósmico da Terra, das colônias que estão em torno da Terra também, e o fluido cósmico universal que rege o universo como um todo. E cada planeta tem seu próprio fluido para poder fazer essas construções acontecerem. Tudo isso que a gente tem à nossa vista e também nos mundos invisíveis que estão em torno da Terra, nas colônias e tudo isso. Um exemplo clássico, acho que essa aqui é a parte já lei. Tá. O fluido cósmico universal é suscetível da transformação pelo homem encarnado e desencarnado, produzindo não só diversidade de matérias, como também mudanças nas matérias existentes. Por exemplo, transformar corpos opacos em transparentes e vice-versa. Eu estou tentando lembrar o nome de um filme aqui, não lembro se é Um Amor Além da Vida, é um filme que o Robin Williams participa como ator principal. Ele e a esposa, os filhos dele sofrem acidente, acho que 2 ou 3 filhos, um casal, morrem no acidente de carro, e a esposa não se conforma, ela fica muito mal, ela tenta suicídio, e ele é aquele que vai dar o apoio para ela. Só que, de repente, ele também desencarna. E quando ele desencarna dentro de um quadro. Ela era pintora, dentro de um quadro que ela pinta. Porque a gente vai para onde estão os nossos sonhos, os nossos medos. A gente vai para onde estão as nossas aspirações mais profundas. Então, ele foi para dentro de um quadro dela, quando ele desencarnou. Ele passeou por aquele quadro, cheio de tinta, porque ele ainda via a tinta, porque ele amava muito a esposa, ele morreu também. E depois ela vai ficando muito triste e os quadros vão se desfazendo dentro do mundo que ele vivia, porque eles eram muito ligados pela energia. Mesmo ele desencarnado, eles eram muito ligados energeticamente. E chega um ponto que ela se suicida. E ela vai para onde? Para a própria casa que ela morava com ele, e é uma casa completamente destruída, porque ela destruiu a própria vida. Então, assim, a gente plasma as coisas. Esse filme ele é muito bonito, acho que é Um Amor Além da Vida o nome. Ele é muito ficcional, né? Não trata assim, exatamente do que a doutrina trata, mas eu acho muito legal, porque ele traz umas visualizações assim maravilhosas de coisas, e nada, gente, a gente não pode se prender a exatamente isso, porque ninguém sabe exatamente nada. O que a gente sabe aqui na Terra, eu gosto de falar isso, mas é uma gota dentro de um oceano de conhecimento. Então, a gente sabe muito pouco dentro de tudo que é possível existir. Né? Há mais mistérios entre o céu e a terra do que podem conceber a nossa vã filosofia. Não é exatamente assim o ditado, mas é isso mesmo. Né? O que a gente sabe é uma gota. A gente precisa aproveitar essa gota para poder se transformando, se transformando, se transformando. Mas é muito importante que a gente nunca seja ortodoxo em nada,
porque aí a gente se prende em dogmas e princípios que podem ser ultrapassados, porque a vida é uma metamorfose e a gente está descobrindo coisas novas o tempo todo. Então a gente precisa também ser metamorfose. Kardec disse: a minha obra está aberta. Se algo for comprovado e que acrescente algo mais interessante, isso é muito bem-vindo. Então a gente tem que estar sempre aberto a tudo que está ao nosso redor. É muito importante a gente ter essa consciência. Lá no Livro dos Médiuns, ele diz assim: ora, assim como o espírito, servindo-se apenas da sua vontade, é capaz de exercer uma ação tão poderosa sobre a matéria elementar, por que não admitir que ele possa não só formar substâncias, mas também alterar suas propriedades, usando o reativo e a própria vontade? Vemos então a importância da vontade na realização de qualquer tipo de fenômeno, exercida não só pelo espírito errante, aquele que aguarda a própria reencarnação, como também pelo encarnado. Na verdade, a vontade funciona como a gerência esclarecida e vigente, governando todos os setores da ação mental, ensina Emmanuel. Isso tudo aqui eu já fui lendo aos pouquinhos, né? Eu vou até passando ali. Exerce, portanto, papel fundamental na produção de todos os fenômenos mediúnicos e anímicos, inclusive na transmissão de fluidos magnéticos e espirituais pelo passe, atividade corriqueira na casa espírita. Sabe-se do papel capital que desempenha a vontade em todos os fenômenos do magnetismo. Porém, como explicar a ação material de um agente tão sutil? A vontade é atributo essencial do espírito, isso é, do ser pensante. Com o auxílio dessa alavanca, ele atua sobre a matéria elementar e por uma ação consecutiva, reage sobre os seus componentes, possibilitando assim a transformação de suas propriedades íntimas. Se a gente lembrar daquele filme também, Ghost, do outro lado da vida, né? A gente vai lembrar que o espírito desencarnado conseguiu mover objetos. E ele nem tinha uma evolução espiritual tão grande assim. A gente pensa que os espíritos desencarnados há muito tempo, eles vão aprendendo a fazer coisas. Estando eles na evolução, né, sendo espíritos evoluídos, ou mesmo espíritos que ainda não são evoluídos. Então, muitos aprendem coisas para poder nos assustar. Outros aprendem coisas para poder nos advertir quando eles são evoluídos. Nós precisamos estar sempre com olhos para ver, com ouvidos para ouvir, e sempre no orar e vigiar, para poder ter clareza sobre as coisas que acontecem ao nosso redor. Sem ter medo, sem se assustar com nada. O medo paralisa, né? A gente precisa... Assim, eu gosto muito do Osho, né? Eu acho que ele é um sábio muito interessante. Ele fala assim que o corajoso não é aquele que não tem medo. O corajoso, ele vai se diferenciar do medroso pela coragem de enfrentar o próprio medo, de ir além do próprio medo. E é isso, a gente precisa ir além do próprio medo. E quando a gente tem essa coragem de ir além, de não se assustar mais com as coisas, de entender que tudo é um processo natural e que as coisas vão estar aí, vão estar acontecendo naturalmente ao nosso redor, a gente então vai ficando mais manso, como Jesus pediu para a gente ficar, e vai atingindo a perfeição, como Jesus pediu para a gente alcançar. Então, é isso, né? O exercício aí desse tema é, mais uma vez, o exercício de radiação mental associado à prece. Objetivos do exercício: realizar irradiação mental associada à prece, em benefício dos suicidas. Prosseguir com o exercício de prece. Então, sugestão: envolva os suicidas em vibrações fluídicas e mentais elevadas, viabilizadas por uma prece proferida em voz alta, e irradiar bons pensamentos e bons fluidos, a fim de proporcionar alívio às dores que esses irmãos desencarnados padecem.
ouvir os participantes quanto às suas sensações e percepções, se a gente estivesse fazendo junto, né? Considerar a prece proferida em conjunto com a irradiação como de encerramento da reunião. Então, não precisa saber quem é, nem precisa conhecer ninguém, só irradia um pensamento de amor, um pensamento de paz, um pensamento de harmonia, um pensamento de para que aquele ser deixe um ser de luz se aproximar dele, e aí começa a fazer uma oração. Essa oração pode ser uma oração que vem do seu coração, ou pode ser uma oração que você tem memorizado, como o Pai Nosso, qualquer uma. É muito interessante fazer isso, porque a gente vai trabalhando as nossas capacidades mediúnicas, mesmo que seja de uma forma mais anímica, né? É muito legal. Se vocês tiverem oportunidade de assistir esse filme do Robin Williams, é muito interessante. I love you, Bug. I love you too. And the doctor, don't move. The moment that comes for everyone. Has come for Chris Nielsen. You've died, Chris. If heaven is a place where you know only joy, Boy, I screwed up. I'm in dog heaven. You're creating an entire world here, from your imagination, from anything you want. where you feel no more fear, I'm gonna drown. You can't, you're already dead. Oh, and anything you can imagine is real. It's your world! Could you let go of the love you left behind? I need Annie. That'll change in time. Time does not exist here. And wherever it went, it's not gonna make me need Annie any less. And how far would you go You never see her. I'm her soulmate. to get it back? I can find her. Your wife, love you, Straw. You just get me there. Robin Williams, It's not about understanding. It's about not giving up. Cuba Gooding Jr., You'll find her. You can do it. I believe in you. Annabella Sciorra, I'm still here, babe. I still exist. what dreams may come. Vocês assistam para vocês verem como é legal esse filme e como ele mostra que o amor suplanta tudo, né? O amor é a mola mestra do mundo, efetivamente. Então, é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha levado aí a mensagem para vocês, né? Com clareza. Fiquem com Deus. Que Deus esteja na nossa semana acompanhando os nossos passos, a espiritualidade superior, os nossos mentores, os nossos anjos da guarda. Gratidão a todos. Até semana que vem, aqui no mesmo horário. Namastê. Beijo no coração.